Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio estar de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo sobre escatologia bíblica, ou seja, as doutrinas das últimas coisas. E desta feita vamos estar estudando sobre as bodas do Cordeiro. É o tema da nossa lição, é a 9ª lição desse trimestre. E aproveitando o ensejo, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, que você venha fazer a sua inscrição, que você acione ali o sininho das notificações e que não esqueça de dar aquele like, porque isso é muito importante para a continuidade desse trabalho que estamos realizando para o reino de Deus aqui na Terra. Aproveitando todas as oportunidades e utilizando todas as ferramentas disponíveis para fazermos chegar adiante as boas novas de salvação. Vamos ao textuário desta lição, que está registrado em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 7, que diz: Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. A verdade prática nos diz assim: a igreja glorificada e coroada no céu será definitivamente desposada pelo glorioso esposo Jesus, o Cordeiro. A nossa leitura em classe está registrada em Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 a 12, que vai estar nos falando sobre a parábola das 10 virgens. Nós temos, durante esse trimestre, falado muito sobre esse texto, e hoje ele é utilizado aqui como a leitura bíblica em classe. O versículo 1 nos diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Então aqui está a síntese desta parábola, que enfatiza com toda certeza e com toda veracidade o que vai acontecer na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme já falamos durante todas as outras aulas, que ele virá até as nuvens. Será a primeira fase da segunda vinda, e ele estará ali nos ares, e ali haverá um encontro daqueles que estão realmente preparados, e acontecerá também, o episódio que vemos aqui nesta parábola daquelas que não estavam preparadas, ou seja, não tinham cuidado das vasilhas, da reserva que precisava nas suas vasilhas. Então, elas irão comprar. Só que quando elas conseguirem isso, a porta já se fechou e elas terão agora que enfrentar. Isso aí a gente transfere para a grande tribulação, né? Alguns acreditam que durante o período da grande tribulação não haverá salvação, quer dizer, uma vez perdido, vai estar perdido para sempre, mas isso também não é verídico, isso também não é real. Durante o período da grande tribulação, muitas pessoas irão se converter ao Senhor Jesus, e muitos irão ser martirizados naquele período, como já tivemos a oportunidade de falar nos estudos anteriores. Neste caso aqui, no entanto, nós estamos abordando sobre a boda do Cordeiro, a festa que vai ter a duração de uma semana,
que representa aí os 7 anos da grande tribulação. A introdução diz assim: a ceia das bodas do Cordeiro é a expressão máxima na relação entre Cristo e sua igreja, e a figura do casamento do esposo e a esposa, que aparece na Bíblia em várias passagens, conforme registra João, capítulo 3, verso 29, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Efésios, capítulo 5, versos de 25 a 33, e Apocalipse, capítulo 19, do verso 7 a 8, e ainda o capítulo 21, verso 1, e capítulo 22, e versículo 7. O texto de Mateus 25 apresenta uma parábola de Jesus que retrata a história de um casamento e que oferece dupla interpretação, uma sobre Israel e a outra a respeito da igreja. Então, nós vemos que, figuradamente, né, esse encontro da igreja com o Senhor Jesus dos Ares representa como sendo um casamento. Em toda a história bíblica, a igreja é apresentada como noiva. E Paulo, inclusive, ele traz instrução acerca dessa noiva, e ele, particularmente, tendo o cuidado de preparar essa noiva e de apresentar uma noiva ao noivo, uma noiva pura, sem mácula, sem mancha. E isso fala da santificação, fala da pureza da igreja na terra. Ela não pode ter mistura, não pode estar com as suas vestes manchadas, e etc, etc. Por quê? Porque a palavra de Deus, em todo o seu conteúdo, ela alerta a igreja para essa purificação, para essa santificação, para que ela possa ser apresentada diante do Cordeiro, que é o Cristo, nosso Redentor, de maneira pura, né, para que não tenha do que se envergonhar. Então, o apóstolo Paulo, fazendo alusão a isso, ele prefigura a igreja como uma noiva que deve ser ataviada, preparada para ser entregue ao noivo ou ao esposo. O primeiro ponto, o primeiro tópico, fala sobre a analogia correta da parábola. E aqui nós temos o primeiro fundo histórico. Jesus ilustrou seu ensino utilizando-se do costume oriental para o casamento. Depois de feitas as cerimônias religiosas, começava-se a celebração festiva do casamento. A festa podia prolongar-se por vários dias, dependendo das possibilidades do pai da noiva. Nos festejos noturnos, os convidados deviam sempre ter lâmpadas acesas. No caso da história de Jesus, o noivo atrasou. Os convidados deveriam estar devidamente preparados com azeite em suas vasilhas e nas lâmpadas. Qualquer convidado sem lâmpada era considerado um estranho e não podia entrar na festa. Então, é por isso que Jesus faz alusão a essa parábola das 5 virgens, das 10 virgens, sendo 5 prudentes, que são aquelas que se enquadram dentro desse contexto, né, que além do azeite nas lâmpadas, elas também tinham a reserva nas vasilhas, porque, segundo o costume, qualquer pessoa, numa festividade como esta, não tivesse lâmpadas e não tivesse vasilhas com reserva, porque era previsto que poderia acontecer, né, um imprevisto, como no caso aqui, né, dessa parábola, o noivo poderia atrasar, né? Então, era necessário que se tivesse reserva, se tivesse azeite em reserva para que pudesse abastecer a lâmpada, porque no momento em que fosse anunciado a chegada do noivo, como aqui no caso aconteceu, essas pessoas deveriam preparar suas lâmpadas, acendê-las novamente, né, ou abastecer para que elas continuassem acesas, para que pudesse adentrar aquele local onde seria executada a festividade. E uma pessoa que não tivesse esses preparativos, não tivesse as lâmpadas abastecidas, ele era considerado como intruso e, portanto, não poderia fazer parte dessa festividade. O segundo ponto é correntes de interpretação. A primeira interpretação diz que as virgens representam o remanescente judeu, ou seja, os 144 mil salvos no período da grande tribulação.
A segunda distingue os dois grupos como uma representação dos crentes salvos e dos crentes apenas nominais no seio da igreja. Quando da vinda de Cristo, a terceira interpreta as 10 virgens como um todo e também cada crente individualmente. Então, nós temos aqui essas 3 interpretações, sendo que uma eles interpretam como sendo os 144 mil salvos, né, no período da grande tribulação. Aqui é uma alusão ao povo judeu. A segunda distingue os dois grupos como uma representação dos crentes salvos e dos crentes apenas nominais no seio da igreja, que na verdade temos, né? Hoje nós temos uma igreja na terra que está adormecida, que a gente faz alusão a esses crentes nominais, que são aquele tipo de pessoa que se habituaram com o passar dos anos em frequentar uma determinada denominação. Eles praticam e participam do cristianismo, mas solto, sem um compromisso, sem nenhum comprometimento, né? Sem uma conversão de fato, apenas eles participam aleatoriamente do que acontece no seio de cada denominação. Então, esses são considerados como os cristãos nominais, aquela pessoa que, por hábito, já se acostumou a estar na casa do Senhor, louvar, às vezes até pregar, fazer parte de departamento, etc., mas que vive assim uma vida alheia, alienada de tudo e de todos. É como se Jesus não voltasse, não fosse voltar, e também como se ele estivesse participando de um clube social ou de qualquer uma outra associação, tá certo? Então, são esse tipo de crente que é considerado ou denominado como crente nominal. E a terceira linha é que interpreta as 10 virgens como um todo e também cada crente individualmente. Então, ali nós temos a alusão de 5 que estavam completamente preparadas e preocupadas com o que pudesse acontecer no decorrer desse período. Então, desde quando Jesus voltou para o céu e desde a chegada do anjo, quando avisa para os discípulos ali, dando conta de que da forma como o Senhor foi, né, recebido nas nuvens em cima, da mesma forma ele voltaria, né, para estar recebendo, para estar vindo buscar a sua igreja. E desse período para cá, muitas coisas aconteceram e ainda vão acontecer, e de modo que muitas pessoas, no decorrer desse tempo, têm esfriado na fé, têm abandonado muitas vezes o evangelho, muitos têm a volta de Jesus como tardia, conforme está escrito, né? Ele falou, desde que os meus pais eram novos e eu ainda criança, ouvia falar da volta de Jesus, e meus pais já envelheceram, já faleceram, e eu também estou caminhando para isso, e Jesus não voltou. Onde está a sua promessa? Né? Então, infelizmente, muitas pessoas, no percurso desta caminhada, eles acabam se desviando dos caminhos do Senhor, né? Ou então se torna aquilo que já falamos a princípio, se tornam simplesmente um crente nominal, porque eles não querem assumir de vez o mundo, o pecado, as suas práticas, né? E porque também tem medo, porque desde cedo foram ensinados que o mundo nada tem a oferecer, mas ficam assim como em cima do muro, né? No meio de uma indecisão, né? Não assume o compromisso com Cristo definitivamente, mas também não querem assumir o mundo porque tem lá suas ressalvas, tem seus medos. Enfim, mas o importante é que Jesus vai voltar. Não importa o tempo, se seja agora, se seja depois, se seja daqui um ano, se seja daqui a 1000 anos, não importa o tempo que dure. O importante é aquilo que nós já falamos. É que você precisa estar preparado para o encontro com o Senhor. Porque a vida do Senhor, embora a maioria das pessoas esperem a volta do Senhor coletivamente, a volta de Jesus, ela está acontecendo a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Jesus está voltando para muitos irmãos, né, por intermédio daquele veículo chamado morte, né, que é o veículo que nos leva, né, ao encontro do Senhor. Tá certo? Então, o importante é você estar ligado, o importante é você estar preparado para esse encontro, independente
da igreja ou da denominação aonde você está frequentando e servindo ao Senhor. O importante é você ter um compromisso com o Senhor e estar preparado, estar trabalhando para que a qualquer momento, seja coletivamente ou individualmente, você possa estar preparado para esse glorioso encontro. O terceiro ponto diz: quem são as 10 virgens? Mateus capítulo 25, primeiro. Não são 10 pretendentes do esposo, nem são 10 igrejas cristãs que competem pelo mesmo esposo. São, na verdade, os crentes individualmente que compõem o corpo da igreja, a esposa do Cordeiro. O número 10 não tem um significado dogmático ou doutrinário, e sim um sentido de inteireza. Representa a noiva na sua inteireza. Jesus via a igreja como um todo, o corpo invisível em toda a terra, conforme registra 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, 14 e 27. Ele via também a igreja local e visível, isto é, os membros em particular. Então, nós vemos aqui que essa parábola, ela não aponta para 10 igrejas, 5 igrejas prudentes e 5 igrejas imprudentes. Mas ela está apontando para todos os crentes de todas as épocas e de todas as denominações. Porque um outro ponto que nos chama a atenção e que é preciso a gente pontuar aqui é a questão de hoje muitas denominações defenderem-se como sendo a igreja certa, né? Não, aqui a minha igreja é a mais certa de todas. Todas as outras são de crentes desviados. Todas as outras igrejas estão fora do contexto da graça, porque a nossa igreja verdadeiramente é a porta do céu. Então não existe isso. Isso é uma coisa que não tem nem explicação, tá? Não existe isso. Existe sim a igreja do Senhor Jesus na terra. Tá? Independente da placa denominacional que possua. Assim também como tem em todas as denominações esses crentes imprudentes, que vão ser deixados para trás no arrebatamento da igreja. Então, não importa qual é a denominação que você está. O importante é você estar ligado na videira que é Cristo. Se você for enxertado na videira que é Cristo, independente da placa, você é um salvo. E no dia da volta do Senhor Jesus, você irá ao encontro do Senhor nos ares. Tá certo? E isso é o que importa. Não é Assembleia de Deus, não é congregação cristã, não é presbiteriana, enfim. Não é nenhuma placa denominacional, organizacional, que tem o poder de salvar alguém. Quem salva é Jesus, mediante a fé e mediante a pregação do Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que você ouve a palavra de Deus e é convencido pelo Espírito Santo e você aceita Jesus como Salvador, então a partir daí você é um salvo, tá certo? Então, não se pode querer generalizar achando que a igreja A ou a B é a mais certa e é a mais correta, porque não existe. Toda organização é falha, tem falhas e falhas terríveis, tá certo? Mas o que importa é que você, independente da organização que faz parte, você está ligado na videira que é Cristo. Isso é o que importa. Aleluia. O quarto ponto diz: porque as palavras esposo e esposa. No Oriente, o noivado é tão sério quanto o casamento. Na história bíblica, a mulher comprometida em noivado era chamada esposa, e apesar de não estar unida fisicamente ao noivo, ela estava obrigada à mesma fidelidade como se estivesse casada. E aí o Gênesis, no capítulo 29, 21, Deuteronômio 22, 23 e 24, e Mateus, capítulo 1, 18 e 19, nos dá a base, né, para esta afirmativa que está sendo feita aqui pelo comentarista. Então, não tinha traição, tá certo? Hoje, nos dias atuais, a pessoa assume um compromisso de casamento e quando falta aí algumas semanas ou um mês ou dois para se realizar o casamento, um dos lados resolve romper esse casamento. Então, lá era muito mais sério essa situação, né? Esse compromisso assumido.
Então, a partir do momento que a moça era comprometida para aquele jovem, para aquele moço, não havia mais retorno, certo? Então, era um casamento tratado entre famílias, né? Os pais é que mantinham a sua palavra, e a palavra naquele tempo valia muito. Até alguns anos atrás, eu me lembro ainda quando criança, a palavra de um homem de caráter valia mais do que 10 documentos assinados e registrados em cartório, né? Infelizmente, hoje a gente já não vê mais isso, tá? Então, a partir do momento que as duas famílias se reuniam, tratava do casamento dos filhos ali, e era tratado, não importa se fosse demorar 10 anos, 20 anos, para que esse casamento viesse ser concretizado. Mas, a partir de então, aquela moça era comprometida, ela não podia flertar com ninguém, nem ninguém podia flertar com ela, né? Porque a palavra tinha sido empenhada. Então, o texto diz aqui, né, que a mulher comprometida em noivado era chamada de esposa, apesar de não estar unida fisicamente ao noivo. Ela estava obrigada à mesma fidelidade como se estivesse casada. A igreja é a esposa de Cristo porque está comprometida com ele. Então, veja a seriedade do que acontece conosco hoje, a igreja do Senhor. Quantas pessoas estão traindo o noivo? Quantas pessoas estão flertando com o mundo? Ela é comprometida com o Senhor, mas ela está flertando com o mundo. Ela quer viver com um pé no mundo e outro dentro da igreja. O que vai acontecer com essa noiva? A imprudência, a imprudente lá, a louca, a nécia. Simplesmente ela vai ser deixada para trás. Viu? Por quê? Porque ela preferiu flertar com o mundo. Aonde está o compromisso? Aonde está a aliança, né, que ela firmou um dia com o Senhor Jesus? Então, irmão, é preciso rever conceito. Como você está andando diante do Senhor? Você está andando em fidelidade diante de Deus? Está sendo sincero? Está sendo uma mulher, um homem de caráter? Você está honrando o Senhor Jesus? Respeitando o compromisso que foi assumido com o Senhor Jesus? É preciso ver isso. Porque senão você simplesmente vai ficar para trás. Não interessa que você esteja 20, 30 anos na igreja. Não interessa se você é pastor, missionário. Não interessa nada disso. Até porque título não vai te dar direito de entrar no céu. Não, de maneira nenhuma. Lá no céu vai entrar salvo. Lá não vai entrar porque é pastor. Lá não vai entrar porque é dirigente de coral, dirigente de oração. Não. Lá vai entrar o salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se você é salvo e foi remido e lavado no sangue do Cordeiro, você entra. Do contrário, não. Tá certo? Agora, para ser salvo e remido no sangue do Cordeiro, e se você realmente compreendeu o que é isso, você não flerta com o mundo, você não brinca de ser crente, você não brinca de dirigir culto, você não brinca de igrejinha. Você trata as coisas com seriedade e sabe que disso depende a sua vida eterna. O tópico 2 fala assim, as condições espirituais da pessoa, conforme Mateus, capítulo 25, do versículo 2, assim. Primeiro, duas classes de crentes, os insensatos e os cautelosos. Essas duas classes são uma realidade espiritual na igreja de Cristo. São identificadas por Jesus como loucas e prudentes. As loucas representam os cristãos insensatos e alienados espiritualmente. São aqueles cristãos que não agem racionalmente na sua vida de fé, por isso não sabem o que estão fazendo. As prudentes representam os cristãos cautelosos e previdentes que mantêm uma vida de vigilância espiritual. Então, aqui, aquilo que nós já adiantamos, dentro dessas duas classes, a primeira classe são aqueles crentes nominais, que nós já falamos, os imprudentes, né, que não levam muito a sério as coisas como deveria levar, tá? Ainda não entenderam a eficácia do cristianismo, os seus comprometimentos, né, entre ser santo e ser impuro, ou ser profano, né? Ainda não entenderam que não se pode misturar o profano com o santo e nem o santo com o profano, que Deus busca uma criatura que realmente esteja disposta a 100% de viver para Deus, depender de Deus, de ser templo do Espírito Santo, ser um vaso, uma ferramenta de uso exclusivo do Senhor. Então, tem todas essas questões. E aí temos aqui os prudentes, que representam os cristãos cautelosos,
e previdentes, que mantêm uma vida de vigilância e espiritualidade, independente do termômetro, independente da circunstância, independente das aflições, da perseguição e de toda tribulação, ele está firme, ele é fiel a Deus, ele sempre está ali aguardando e ele sabe que a qualquer momento o Senhor vai voltar e ele quer estar preparado. Então ele trabalha, ele luta para que esse dia não o pegue de surpresa, que não venha pegá-lo desapercebido. O segundo ponto é sobre os ingredientes indispensáveis para estar nas bodas. Aquelas virgens tinham vasilha e lâmpadas. Mateus 25, de 7 a 9. Mas precisavam, na verdade, ter o principal elemento, o azeite. As loucas não levaram azeite em suas vasilhas, mas as prudentes, sim, estavam devidamente preparadas. Aquelas virgens tinham que ter vestidos brancos de linho fino, conforme Apocalipse, capítulo 19, verso 8, lavados no precioso sangue do Cordeiro, Apocalipse, capítulo 7, verso 14, precisavam de calçados do Evangelho da Paz, Isaías 52, verso 7, Efésios 6 e 15, e tinham que ter com elas vasilhas para o azeite, Mateus capítulo 25, verso 4, e Efésios capítulo 5, 18. E o próprio azeite, Mateus 25, de 3 a 4, que é o símbolo do Espírito Santo. Então, veja aqui, que isso aqui foi tratado, assim, de uma maneira bem explicada, para que não fique nenhuma dúvida. Ou seja, é preciso ter azeite na lâmpada, tem que ter esse azeite que é comparado com o Espírito Santo. Precisamos ter reserva na vasilha, porque no caso ali, o noivo tardou e elas tosquenejaram e dormiram. Então existe esse período de quando Jesus voltou para o Pai até o seu retorno. Então é um período longo. Então muitos irmãos estão adormecidos, como eu já falei. Mas essa dormência não quer dizer que você se descuide do principal, que é manter a sua lâmpada acesa e o azeite na vasilha, né? Então foi dada aqui a classificação de cada peça. As vestes dessa noiva tinham que ser de linho branco, era um tecido fino. Isso aponta para a salvação, as nossas vestes de salvação. Antes de termos Jesus, nós estávamos vestidos com trapos de imundícia. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, essas vestes de imundícia foram dispensadas, foram jogadas fora. Nós tomamos um banho com o lavar da palavra, porque a palavra nos lava. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado e a partir daí recebemos as vestes de salvação, que é representado por essas vestes de linho branco, né? Vestidos brancos de linho finos. Fomos lavados pelo precioso sangue do Cordeiro, purificado. Tivemos agora os nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, mas precisamos ter ainda nas nossas vasilhas o azeite. E esse próprio azeite, ele traz o símbolo do Espírito Santo, é o Espírito Santo. O crente que entristece o Espírito Santo, ele fica sozinho. Então, essa é a questão que precisa ser, né, mais uma vez pontuada aqui para os irmãos, que o texto bíblico diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. A partir do momento que o crente começa a transigir com o pecado, ele se torna como aquela virgem louca. E aí, automaticamente, ela vai perder o azeite de reserva da vasilha. E a lâmpada, pouco a pouco, vai se apagando, porque o azeite vai diminuindo até que vai chegar um momento em que a lâmpada vai se apagar. Isso representa o quê? A saída do Espírito Santo da vida desse crente. Ele vai ficar sozinho. E se acontecer de Jesus retornar, ele não vai subir, porque ele não está preparado. Então, ele vai ter que buscar novamente, né, o azeite, ele vai ter que comprar. Isso aponta para a grande tribulação. Ele vai ter que enfrentar esse problema, essa catástrofe, esse caos que vai estar sendo derramado sobre o planeta Terra.
E ele vai ter que agora pagar a sua salvação com a própria vida, ele vai ter que morrer, aqui está escrito, vai ter que perseverar até o fim, até a morte. Então, se não foi fácil para ele ser um cristão hoje, de verdade, imagino no meio de uma perseguição e de sofrimento. Eu já falei isso, repeti várias vezes e continuo repetindo, porque muita gente pensa que isso aqui é uma colônia de férias. Ser crente não é estar numa colônia de férias, irmão. Ser crente é estar numa guerra travada com o inimigo das nossas almas, com os principados, as potestades que dominam todas as regiões. É estar representando o reino de Deus na terra. Mas se por um lado nós somos embaixadores de Cristo, por outro lado nós somos soldados do exército de Deus e estamos empunhando a espada do Espírito e precisamos estar equipados. Na guerra, soldado não tem tempo para dormir. Na guerra, soldado não tem tempo de fazer churrasco, fazer piquenique. Na guerra, ou ele mata ou ele morre. E aqui não é diferente. Nós estamos aqui lutando contra o diabo e contra todas as suas potestades, para que nós possamos sermos vencedores e fazer jus aos galardões que o Senhor tem para cada um daqueles que forem vencedores naquele dia. Oxalá que a partir de hoje você acorde, que você comece a olhar para a sua vida espiritual e buscar a presença do Senhor, buscar o Senhor enquanto é dia, enquanto se pode achar. Amém? O terceiro tópico diz, o tempo das bodas, Mateus 25, 6. O primeiro sentido do clamor da meia-noite. O texto diz, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, Mateus 25, 6, que representa a meia-noite. O que é que isso representa? É o tempo do clímax, da esperança da igreja. É o fim e o princípio de um tempo, dia, dispensação, era. É a hora do silêncio total quando todos dormem. Pode ser a consumação ou o princípio de um novo dia ou tempo. Não é difícil de estabelecer o tempo desse evento. Ele acontecerá entre o arrebatamento da igreja e a segunda fase da volta de Cristo à terra. Ocorrerá precisamente logo após o julgamento das obras dos crentes no tribunal de Cristo, visto que em Apocalipse 19:8 a esposa aparece vestida de linho fino, que são a justiça dos santos. Então nós vemos aqui que esse clamor na meia-noite é o clímax que a igreja espera. A meia-noite também é o ponto que finda um dia e inicia um novo dia. Então, nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus a qualquer momento. E isso pode acontecer. Esse relógio de Deus, que é o Kairos, porque o nosso relógio é o Cronos. Então, há uma diferença entre o nosso tempo e o tempo de Deus. A meia-noite, representado por essa parábola que Jesus menciona aqui no capítulo 25 de Mateus, pode ser o Kairos de Deus. A meia-noite, para Deus, pode ser para nós de manhã, de tarde, meio-dia, pode ser à noite, pode ser pela madrugada. Não interessa, o que importa é o que o Senhor Jesus alude na sua palavra. Que bem-aventurado é aquele que, quando o seu Senhor chegar, ele possa estar de prontidão, vigilante, e assim que bater na porta, essa pessoa possa abrir. O segundo ponto diz, o dia de Cristo, Filipenses 1:10. Na linguagem escatológica, a palavra dia é interpretada literal ou figuradamente, dependendo do seu contexto. Dia pode, então, representar ano, ou seja, um dia igual a um ano, conforme se percebe na profecia de Daniel, capítulo 9. Destacamos no contexto bíblico 4 dias, anos, tempos históricos para a humanidade. O dia do homem, 1 Coríntios 4:3, que compreende o tempo da história da humanidade. O dia de Cristo, Filipenses 1:10, que diz respeito especialmente ao tempo de 7 anos nos quais a igreja estará no céu, e simultaneamente ocorrerá na terra a grande tribulação. O dia do Senhor, 1 Tessalonicenses 5:2, a manifestação pessoal e visível de Cristo no final da grande tribulação, e durará 1000 anos, milênio. E, finalmente, o dia de Deus, 2 Pedro 3, 12 e 13, que é o tempo do juízo final e da restauração de todas as coisas, o começo do reino eterno. Nesse estudo, o dia de Cristo abrange 3 fatos escatológicos especiais, os quais são o encontro da igreja com Cristo nas nuvens, 1 Coríntios 15, 51, 52, 1 Tessalonicenses 4, 14 e 17, o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5, 10, Filipenses 1 e 10, e 2 Coríntios 1, 14 e Efésios 5, 27.
e as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7. Então, diante do que vemos aqui, que foi lido, segundo o comentarista, nós temos aqui a semana de festa, que é considerada a boda do Cordeiro, a boda do Cordeiro. Antes dessa festividade acontecer, vai acontecer o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, aonde se dará ali a entrega dos galardões para todos os salvos que estarão ali presentes, e após isso se entrará para a festividade que terá sua duração de uma semana, que cada dia representa um ano, ou seja, os 7 anos da grande tribulação que vai ser imposta sobre a terra. Tá? Então, o encontro do Senhor Jesus nos ares, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O quarto tópico fala sobre característica das bodas. Primeiro lugar das bodas, Apocalipse 19, verso 1 e capítulo 21, verso 9 diz: pela ordem normal dos acontecimentos escatológicos, esse evento acontecerá no céu. Quando João declarou, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia. Ele identificou naturalmente o lugar. A alegria e triunfo pelas vitórias do Cordeiro são demonstradas e a seguir surge a noiva do Cordeiro já glorificada, coroada e preparada para o glorioso casamento. Entendemos, então, que o céu é o lugar mais adequado para esse acontecimento extraordinário. Então, quem nunca foi ao céu precisa estar preparado, porque participaremos de uma festividade de 7 dias, de uma semana no céu, na presença do Senhor. A mesa está preparada, tudo está preparado. Só falta agora a ordem de Deus para Jesus vir, recepcionar a sua noiva, a sua igreja amada. O segundo ponto diz, participante das bodas. O casamento é de Cristo e a igreja, mas os convidados são muitos, de acordo com Daniel, capítulo 12, verso de 1 a 3, e Isaías, capítulo 26, do verso 19 a 21. O Israel salvo da grande tribulação e os santos do Antigo Testamento são os convidados especiais. Devemos ter cuidado na interpretação desse evento para não confundirmos nem misturarmos os fatos que envolvem as bodas no céu e as bodas na terra. No céu, as bodas são da igreja e o Cordeiro, Apocalipse 19, versos 7 a 9. Na terra, as bodas envolvem Israel e o Cordeiro. Mateus, capítulo 22, do versículo 1 a 14, Lucas, capítulo 14, do verso 16 a 24, e Mateus, capítulo 25, do verso 1 a 13. A cena das bodas no céu difere das bodas na terra. No céu, somente a igreja e seus convidados participarão. Na terra, Israel estará esperando que o esposo venha convidá-lo a conhecer a esposa, a igreja, que estará reinando com ele no período milenial. Amém? Então, a primeira fase dessa festividade, que dura uma semana no céu, é Cristo e a igreja, e todos aqueles que morreram antes, todos, conforme diz aqui o texto, os convidados são muitos, de acordo com Daniel 12, o Israel salvo da grande tribulação e os santos do Antigo Testamento. Esses são os convidados especiais. No entanto, haverá uma segunda festa aqui na terra, mas nesse período vai ser quando o Senhor Jesus retornar com a sua noiva, com a igreja glorificada. Então, está dizendo aqui, na terra, Israel estará esperando que o esposo venha convidá-lo a conhecer a esposa, a igreja, que estará reinando com ele no período milenial. Então, nesse período dessa segunda festa aqui, para os judeus vivos que estarão aqui nesse período, isso vai acontecer depois, quando o Senhor Jesus já retornar. A conclusão diz, no céu, os salvos receberão as recompensas, coroas, por suas obras feitas na terra, e as bodas do Cordeiro coroará a igreja pela sua fidelidade a Cristo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus te guarde, que você e eu e nós possamos fazer parte deste séquito glorioso, que possamos fazer parte desta festividade gloriosa naquele dia.
que possamos ser participantes desta grande festividade que está preparada para toda a igreja salva e remida pelo sangue do Cordeiro. Que Deus em Cristo abençoe a todos.